E chegamos ao último domínio da dimensão indivíduos, não é isso? Do modelo de agilidade de negócios, do Instituto de Agilidade de Negócios, Business Agility Institute. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez agora, esse 11º episódio é que eu já venho há 10 episódios fazendo uma análise comentada aqui do conteúdo feito por um grupo de especialistas sobre agilidade de negócio e publicado gratuitamente pelo Instituto de Agilidade de Negócios. E esse episódio aqui, que termina essa dimensão dos indivíduos, como que a gente trata com as pessoas mesmo, os indivíduos, os times, dentro dessas organizações ágeis, um tema que é muito forte assim, ó, e é crucial nesse mundo ágil, se chama propriedade e responsabilidade. A tradução aqui do ownership e accountability, o ownership é sentimento de propriedade, assim, tem o ownership de eu sou o dono mesmo do negócio, mas tem o sentimento que é o que a gente quer dar aqui, que é aquele que, tudo que a gestor quer, eu quero que o meu time se sinta dono do que a gente está fazendo, tá? Eu quero que ele se comprometa com a nossa missão, com o nosso desafio, com o sentimento de dono mesmo, como se ele fosse o líder daquilo ali. É bonito dizer isso, mas é difícil botar em prática porque vai ter que mudar algum modelo mental aqui de trabalho. Se eu for seguir com o mesmo raciocínio de liderança, de comando-controle, aqueles líderes coercitivos, modeladores, não é isso? E afiliativos, que não decidem nada, estão sempre, o que o time fizer tá bom, tudo tá bom, ou sei lá, porque eu quero ficar politicamente bem com todo mundo, não vai funcionar isso aqui. Não vai funcionar. Isso aqui eu preciso de líderes visionários, coaches, participativos trabalhando com isso aqui. E o termo eu falei, o accountability, é difícil da tradução, porque a literal é como se fosse uma prestação de contas. Ou seja, o prestação de contas dado que a gente assumiu a responsabilidade por fazer algo e a gente tem sentimento de propriedade sobre isso, eu preciso prestar contas a quem está financiando, eu preciso prestar contas aos demais times, às partes interessadas. Esse é o ponto, eu não posso trabalhar assim isoladamente e me deixe solto. Então aqui já fica a primeira crítica, eu ia falar uma dica, não, é uma crítica. Aquelas pessoas que estão, e eu tenho observado isso no mercado, principalmente no nível operacional. Não, agilidade não tem essa, tu quer dar data. Não, você está querendo agora um orçamento, uma definição de escopo, onde já viu isso? Eu digo assim, gente, vocês não entenderam o problema de negócio, né? Se eu tenho uma feira, uma conferência, um congresso que eu vou apresentar algo lá, eu não posso dizer assim, congresso, espere por nós, porque o meu time não sabe dar datas, não sabe estimar nada. É complicado isso. Como é que eu vou gerir um negócio dessa forma? Não é o ponto que eu digo o seguinte, quero que vocês façam uma coisa gigantesca, estrondosa em uma semana. Também eu preciso, aí é o outro lado que também não funciona, né? Eu preciso entender a realidade das coisas. Eu dou um exemplo muito simples aqui, que é o de cozinha. Se você assumir um restaurante, você é líder de um restaurante, gestor no aspecto de, pode ser até o dono de um restaurante, e você nunca entrou na cozinha, não sabe nem como cozinham, não sabe nem como preparam os pratos, não conhece nem seu cardápio direito, temos um problema, não é isso? Você chama os amigos para vir jantar com você, para conhecer o seu restaurante, só que você esqueceu que abriu uma cantina italiana e aí chega na hora e você diz assim, você gosta de sushi? Fulano, olha só, produz um sushi aí para ele, porque ele adora sushi. Aí o cara vai dizer, mas eu só tenho ingrediente para uma cozinha italiana. Como é que eu vou fazer sushi? Por sinal, ninguém sabe fazer sushi da nossa equipe. E ele não me interessa, eu confio em vocês, eu sei que vocês são capazes de resolver o problema. E aí é bem interessante porque eu conheço muitos times que são capazes de resolver o problema. Nem que seja assim, vou ligar para um sushi e vou entregar, ou eu vou chamar um amigo na hora correndo que vai aparecer, vai atrasar para entregar, mas vai custar carésimo isso, ou eu vou sair correndo para comprar ingredientes porque alguém do time, numa outra encarnação, num outro restaurante, fez algum sushi, ou gosta de fazer, então eu estou jogando com a sorte, não é isso? Então isso não é gestão séria para mim. Não há o aprendizado sobre o todo. Vamos lá então, propriedade e responsabilidade. O que acontece? Ele diz o seguinte, para verdadeiramente tomar aqui a propriedade, ter responsabilidade,
Tá? Indivíduos e times necessitam da responsabilidade, da autoridade, da autonomia sobre seus trabalhos. Vocês viram? Vou de novo aqui, ó. Para se sentir dono, para ter esse sentimento de propriedade sobre a sua missão, os indivíduos e os times necessitam de responsabilidade, autoridade e autonomia. Essas três coisas. Então vamos lá. O que eles fazem é o seguinte, ó. Os times, eles assumem a responsabilidade pela qualidade e o sucesso, não somente dos entregáveis, mas do resultado dos entregáveis. Isso aqui eu acho que é o ponto crucial. Então, parem de criar squads que só estão dizendo o seguinte, vocês têm que entregar features, foquem mais rápido. Squad ficou trabalho de produtividade agora. É incrível isso, mas desde quando? E aí agora o squad é a solução para agilidade de negócios. Eu já falei isso em outro vídeo, não me lembro qual, mas eu digo assim, ó, a squadificação do mercado é taylorismo disfarçado, assim. Não é isso. Não é isso que se propôs quando o Spotify veio com isso. É um ambiente de aprendizagem, experimentação e aprendizagem com equipes multidisciplinares. Não é isso? Eles têm autonomia, eles têm sentimento de propriedade, eles vivem disso aqui. Eles vivem disso aqui. Então não me vem com a mentalidade taylorista de comando-controle para cima. Aqui não vai funcionar. Então esse ponto é não somente os entregáveis, mas os resultados. Ou seja, alguém do time pode dizer o seguinte, pode ser um desenvolvedor ali, pode ser qualquer membro do time dizer assim, ó, não faz nenhum sentido isso que nos pediram para desenvolver. Não vejo valor, pelo que eu já estou vendo dos nossos usuários, dos indicadores de desempenho, de uso da aplicação, ninguém vai usar isso aí, não tem valor. E aí alguém vai dizer assim, não me interessa, faz, porque o chefe, o diretor pediu. Cara, num ambiente sério de agilidade de negócios, a gente ouve esse membro do tipo assim, ó, o que você está pensando? Baseado em que você diz isso? Porque ele vive, ele está comprometido com aquilo e ele vai se frustrar de fazer uma coisa que ninguém vai usar, que não tem utilidade nenhuma. Então não peça comprometimento se você vai falhar do outro lado, gestor. Não é isso? Você vai falhar do outro lado. Então o que a gente vê assim, ó? Propriedade, responsabilidade significa conhecer o porquê você está fazendo o trabalho, certo? E estar certo do que ele produz, daquilo que ele produz, se ajusta ao propósito maior. Então esse é o ponto, eu tenho um porquê maior e eu sei que o que eu estou fazendo realmente atende esse porquê. É isso. O saudoso David Hussman, tá, um grande nome, saudoso, falecido, fica a minha homenagem a ele aqui. Ele criou uma equação para tentar simplificar com 3 variáveis, uma coisa muito simples, chamada assim, ó, o valor de algo que a gente está fazendo, ele é proporcional ao porquê e inversamente proporcional ao como. Se eu preciso ficar um monte de tempo explicando como e eu não consigo explicar o porquê daquilo, não tem valor nenhum. Se o como é extremamente simples, pouco esforço e o porquê é extremamente relevante, eu vejo que tem um baita retorno, vai trazer satisfação e encantamento do cliente, tem alto valor, vai lá e faça. Ele foi muito feliz com essa equação e é isso, valor é o porquê sobre como. Tá? E a gente vê como os técnicos querem o como, e alguns gestores antigos focam no como e não trazem o porquê para suas organizações, não é isso? E aí ele diz o seguinte, a propriedade é um estado mental que se sente totalmente com cargo, né? Não é em charge aqui, eu estou sobre a responsabilidade mesmo, parece engraçado isso, porque um puxa o outro na tradução, mas no domínio daquilo que precisa ser feito, né? E aí esse time com essa propriedade, ele não vai dar desculpas de por que não dá para fazer, ele não vai dar desculpas de que não dá porque não temos tempo, não isso, não aquilo. A gente vai se comprometer a fazer, a gente entende o porquê e a gente vai resolver. Gente, aqui ó, identidade e missão. Saiu do mundo de tarefa, que é comportamento, só prática, artefato, entrega isso, entrega aquilo. Ou seja, nós estamos falando numa identidade, nós somos um time de alta performance e a nossa missão é entregar valor, evoluir o teu, você cliente.
o público-alvo, não é isso? O ambiente-alvo. Então é esse ponto. Eu vou resumir aqui agora, eu explico um monte essas coisas, porque não adianta, a gente tem muita história, começa a contar várias coisas, mas ele diz assim, ó, dê aos indivíduos e às equipes autoridade, autonomia, responsabilidade para o resultado. Então aqui vem um ponto. O Product Owner, realmente ele é líder, ele é dono do produto, ele é o cara que tem responsabilidade pela estratégia de produto? Ou ele é só gerente de requisitos, ele é um analista de requisitos, como dizia, que eu acho horrível esse termo, analista de requisitos. É um cara que capta as informações, ele fica um analista de negócios e de sistemas e vai preparar para entregar o que pediram. Não, se ele realmente é Product Owner, Product Manager, ele é líder da estratégia de produto, ele é líder dos resultados que o produto vai gerar no ambiente. Então eles dizem o seguinte, organizações e líderes devem ser transparentes sobre as decisões estratégicas que estão sendo tomadas. Eles têm que ser transparentes para os seus times, porque os times têm que entender o porquê das coisas, certo? Olha só, para um indivíduo ou uma equipe, para ter essa responsabilidade por suas decisões, eles devem ter uma informação apropriada, de tal forma para não tomar uma decisão incorreta de forma preditiva, ou seja, não fazer estimativas incorretas. Mas assim, ó, aí é muita variação sobre o mesmo tema, eu já falei bastante sobre isso, tá? Mas eu acho que o final aqui só dessa introdução, ele diz assim, pense na responsabilidade como criar um crescimento pessoal, tá, dos indivíduos da organização, ao invés de criar ansiedade sobre eles. Isso é importante. Ah, não, agora você é o responsável para fazer, quero ver resultado, hein? Show me the money, eu quero ver, vou cobrar resultado. Cara, tu não tem que cobrar resultado, você tem que suportar o resultado desse time. Então, sim, trabalhe de responsabilidade para desenvolver os indivíduos. Aqui não tem 3 dicas não, tá? Nesse mundo aqui, o Instituto ficou com 2 somente, que são de autoridade aos mesmos, tá? E aqui a autoridade, vou resumir o seguinte, ó. A autoridade é permitir que eles tomem decisões relevantes. E para fazer isso, os times necessitam de objetivos claros e não ambíguos. Tem que ficar muito claro e não pode gerar conflito de ideias, ambiguidade nas decisões assim, ou nos interesses, certo? Eles falam de guardrails aqui, eu preciso ter restrições, eu preciso ter fronteiras para minha tomada de decisão e as consequências, como se fosse uma mitigação de risco. É o ambiente seguro que a gente vem falando tanto assim, do tipo, eu vou te dar autonomia, mas outro dia, essa semana eu dei esse exemplo, que foi bem interessante, que eu disse assim, todo mundo quer talentos na sua organização, e talentos têm asas para imaginar, para voar, serem visionários, não é isso? E aí eu digo o seguinte, dar essas restrições ao voo é como se eu limitasse o espaço aéreo, mas eu deixo ele voar dentro de um espaço aéreo controlado. Eu não quero que ele vá para outra nação, para outro país, para outra coisa, ou entre em local de alto risco, em combate ou questões associadas. O que a gente vê muito, o ambiente de controle eu vou tentar manter baixo risco e autoridade, eu te dou autoridade para fazer as coisas, mas eu te corto as asas, não é isso? Ao invés de eu ampliar o meu aviário aqui, o que eu faço? Eu corto as asas e deixo ele solto, mas ele não pode mais voar, ele só fica pulando, caminhando de um lado para o outro. Para que eu quero uma ave se eu vou cortar as asas, porque eu quero tê-la aqui do meu lado? Não faz sentido, é uma maldade fazer isso. É uma maldade pegar talentos e cortar as asas desses caras. Então assim, ó, negocie as restrições, as fronteiras do seu espaço aéreo. É isso que eu vou dizer. Dê autoridade, mas não fique controlando. Faça acordos, não é isso? Acordos de trabalho, certo? E dê a eles acesso a informações importantes. E saiam da frente. Ou como diz o Ted Turner, lá, o criador da CNN, lidere, siga se você não quiser liderar, ou sai da frente, cara. Se tu não quer nem liderar, nem seguir ninguém, então não atrapalhe. Dê autoridade aos líderes e sigam-os. Alinhe aos resultados. Esse é um ponto bem interessante e eu já falei antes, e aí o foco todo é isso aqui.
pare de pensar em entregáveis pura e simplesmente. No mundo de agilidade de negócios qual o resultado do seu trabalho. Então aqui a gente puxa muito isso, até fica outra referência de vídeos anteriores, aí a série Pure Care, o modelo de análise estratégica que a gente usa. A gente começa com um propósito transformador, perfeito, só que a gente entra na perspectiva de resultados, não é isso? Resultados econômicos, resultado de cliente, resultado de mercado. E ali a gente fala de uma coisa chamada value drivers, ou direcionadores, norteadores de percepção de valor. Então, quando a gente fala de alinhar aos resultados, os resultados são esses. Porque para um nível abaixo, vocês vão ver que vocês não estão entregando resultados, vocês estão entregando capacidades, que pode ser legal, mas você ter a capacidade de não entregar resultado é um desperdício. Então talvez eu desperdicei recursos elevando uma capacidade desnecessária. É desperdício. Então foque nos resultados. Dê ao time a autoridade de propor novas soluções em função do problema maior. Certo? A avaliação da maturidade aqui de agilidade de negócios é a propriedade coletiva e a responsabilidade sobre o que é feito. Muito bem. Terminamos essa dimensão indivíduos com o domínio propriedade e responsabilidade, certo? No próximo episódio a gente vai entrar com os 4 vídeos das operações ágeis e ir para o fim, o encerramento dessa série que eu espero que esteja agradando vocês e seja útil para o seu pensar das suas operações na sua empresa, tá? Um grande abraço e até breve.